Boa noite, povo abençoado do Senhor. Estamos ao vivo aí, estamos entrando no ar com o nosso segundo episódio do Firecast. E hoje temos uma presença muito importante aqui conosco, né? A presença do Espírito Santo, que é o nosso líder maior, e também do nosso apóstolo Sérgio Rosa aí, que está conosco. Bênção de Deus, nós vamos estar entrevistando ele hoje aí, pessoal. Vai estar contando um pouco aí sobre como foi o chamado dele, né? Como foi a conversão, como foi o chamado para abrir o ministério, né? Vamos abordar vários assuntos aí hoje, vai ser bacana, né? Então vem para cá, por essa sala de comunhão conosco aqui. Vem junto, igreja, vamos junto também, vamos somar no reino. Tivemos alguns imprevistos, não conseguimos colocar no YouTube, né? Estamos aí no segundo episódio, mas na semana a gente vai pegar o vídeo e vai colocar ali no podcast do YouTube, tá? Então hoje é só no Instagram, compartilha aí com 10 pessoas aí. Com certeza vai sair assuntos aqui que vai abençoar vidas, que vai trazer cura, em nome de Jesus, vai ser muito bom. Estamos com o Mano Marcos aqui também, né? Com o Jean, né? Como a gente falou no outro podcast, no início, esse podcast surgiu, né, nos nossos corações, a gente conversando, Deus foi trazendo, acendendo essa chama, a gente foi conversando, e no monte, o Espírito Santo ali, né, no monte que a gente teve agora há poucos dias, o Espírito Santo acendeu ainda mais a chama, e a gente deu o pontapé inicial e estamos começando, vamos aperfeiçoando, né? Nos próximos já vamos ter microfones melhor, vocês vão ver, amém? Então você pode aí compartilhar, comentar também durante a live aí, fazer a tua pergunta, tá? O Mano Jordan não pôde estar conosco hoje aí também, mas nos próximos eu creio que já vai estar, tá bom, queridos? Então, vamos iniciar esse podcast, Firecast aí, com a graça de Deus, amém? Vamos iniciar fazendo uma oração, eu vou passar aqui pro Jean, não sei se ele vai fazer ou o Marcos vai fazer, como eles acharem melhor. E aí logo nós já vamos entrar aí para as perguntas, para o apóstolo trazer aí do coração dele que está queimando, porque Deus tem falado com ele, amém? Glória a Deus. Amém, queridos, amém, amados. Eu recebi uma palavra do Senhor pela madrugada. Recebi Provérbios 23, 7, que até anotei. Provérbios 23, 7, que fala, né? Ela fala sobre uma autoimagem. Né? Ela fala que o homem é aquilo que imagina ser. E vai ser um assunto muito trabalhado hoje sobre a nossa autoimagem. Porque o homem é aquilo que imagina ser. É uma fé, uma convicção. E nós que somos cristãos, nós temos que ter uma fé, uma convicção, uma fé consciente. E isso vai ser muito trabalhado hoje no nosso podcast. Aqui nós temos que o pastor Sérgio vai trazer experiências poderosas aí, experiências vivas com o Espírito Santo, que vai trazer uma fé consciente para o nosso meio. Né? Como que tu está imaginando que você é? Como que você se imagina em Cristo Jesus? Qual é a tua autoimagem em Cristo Jesus? Você é aquilo que a palavra de Deus fala que você é? Você reflete aquilo que a palavra de Deus te chama para refletir? Você faz de acordo com aquilo que a palavra de Deus... Como que você está se vendo? Você está se vendo conforme o mundo te vê? Conforme as pessoas falam de ti? Conforme os teus pensamentos, muitas das vezes pensamentos pecaminosos, estão falando, ou estão pensando, ou estão manifestando? Como que está a sua autoimagem perante a presença do Senhor? Eu quero te convidar, não somente compartilhar com pessoas do teu Instagram, mas com pessoas que estão enfermas, com pessoas que estão doentes. Eu tive um sonho que eu estava orando por muitos cancerosos, muitas pessoas que estavam com câncer. Eu quero te convidar, se uma pessoa estiver com câncer, envie esse vídeo para ela, que nós agora, nesse exato momento, nós vamos estar orando pelos cancerosos, nós vamos estar orando e declarando a glória de Deus. O poder do Espírito Santo, não há nada, não há limites que possa impedir o poder do Espírito Santo de fluir. Não há limites que possam impedir o poder do Espírito Santo de fluir. Com uma só palavra, Jesus lançou
uma palavra sobre o servo de centurião e ele foi curado. Ali, centurião ativou a fé dele. Ele alcançou algo em Cristo Jesus. E você também, da sua própria casa, você pode alcançar algo em Cristo Jesus. Alcançar algo no Senhor. Então, envie para pessoas que estão acamadas, pessoas que estão desenganadas pelos médicos, pessoas que ninguém mais tem esperança. Pessoas que ninguém mais tem esperança que elas vão viver. Envia este vídeo aí, que nós vamos estar orando por elas agora, nesse exato momento, e declarando a glória do Senhor sobre elas. Amém. A glória do Senhor sobre elas. Que resplandeça a glória de Cristo sobre elas. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu quero declarar a tua glória e o teu poder sobre cada família, Senhor, que está nos assistindo, Senhor. Em nome santo do Senhor Jesus, Pai. Revela o teu poder, revela a tua glória sobre eles, em nome de Jesus, Pai. Se alguma pessoa está, Senhor, enferma, se alguma pessoa está cancerosa, se alguma pessoa que está nos assistindo nesse exato momento está com alguma enfermidade, Senhor, ou Senhor, que os médicos dizem que não tem mais cura, Pai. Mas nós declaramos a tua potente mão estendida sobre essa casa, sobre essa família, papai. Em nome santo do Senhor Jesus. Em nome santo do Senhor Jesus. Assim como o Senhor declarou sobre a figueira, papai. Nós declaramos a todo câncer que se segue, em nome poderoso do Senhor Jesus. A toda enfermidade, a toda maldição, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos a vida de Cristo sobre a tua casa. Nós declaramos a vida de Cristo sobre a tua família. A vida de Cristo sobre o teu corpo físico. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Fique conosco, meu amado. Fique conosco. Ainda tem muito mais de Deus aí para nós ministrar. Para o Senhor ministrar a nós aqui. E graças a Deus que nós temos esse período precioso na presença de Deus. Boa noite. Vou começar aqui então a fazer umas perguntas aqui para o pastor. O pastor Sérgio Rosa está aqui conosco, nos dando a honra da presença dele aqui conosco. Boa noite a todos. Amém. Tamo junto. Aleluia. E nós vamos começar assim, levinho, né, com ele, né? Na palavra aqui. Ô, glória, aleluia. E eu vou fazer a primeira pergunta, pastor, muito na elegância, né, claro. Mas só um pouquinho de fazer pergunta, né? Quero dizer, os irmãos que estão chegando aí, aqueles que vão estar acompanhando, é uma alegria, né? Uma alegria no espírito estar participando aí desse podcast, né? Firecast, Lançando Fogo. Então, isso é algo especial, muito especial para mim. E algo tem a ver com o chamado, né? Algumas perguntas que vai sair hoje aqui. E eu estou vendo aqui, né, diante dos meus olhos, aquilo que foi semeado. Os irmãos aqui foi, né, semeado fogo diante desse altar. E como o pastor Rodrigo mesmo diz, aquele que respeita a unção, recebe da unção, né? O pastor Rodrigo já veio, chegou para nós aí, já incendiado também, né? Então misturamos os tochas. Verdade. Mas é uma alegria ver acontecendo. Gianzinho, Marquinhos, né, os meninos de Deus aí que estão operando no poder de Deus, creram nessa mensagem, né, receberam dessa mensagem que não é minha, né, é de Deus, não é nossa, né, é a mensagem do Senhor. Nós só somos os mensageiros, né? E a palavra diz a quem enviarei, né? E um dia, né, nós falamos, eis-nos aqui. Quem vai nos ouvir? Entende? Então a gente percebe que muitos têm nos ouvido e têm recebido de Deus. E assim eles continuam. Então, só precisava falar isso nesse início aqui, para essa galera aí que preparou isso com muito carinho e ouvir a voz do Espírito Santo. E creio que vai ser tempos poderosos aqui, irmãos. Não percam nenhuma live às segundas-feiras.
Aqui tem mensagem, tem algo de Deus que está no coração de cada um deles, no Espírito, né, para liberar sobre a vida daqueles que vão estar aí, do outro lado da tela. E temos certeza que você vai receber de Deus, vai receber muito de Deus. Marque todas as segundas-feiras, às 20 horas. Participe. Bom, depois dessa introdução do pastor, né? Bênção de Deus. A gente, irmãos, vai fazer perguntas aqui para nós conhecermos o nosso pastor. Nós já o conhecemos, mas para todo mundo da rede que vai acompanhar, que vai ver no YouTube depois, também conhecer a pessoa do pastor Sérgio, né? Da onde ele veio, da onde ele saiu e quem anda com ele hoje em dia, porque, né? Não é fácil andar com o pastor e ele vai dizer o porquê aqui. Amém? Então a primeira pergunta, pastor Sérgio, é assim: como foi a sua conversão? Como foi a conversão? Ok. Resumida, né? Todos a gente vai responder resumido aqui, porque se toma tempo, né? Eu tenho até uma pergunta aí, mas eu vou... Bom, não vou falar isso agora, né? Alguém preparou uma pergunta para mim aí sobre o ateísmo, né? Mas realmente eu não criei em Deus, né? Não acreditava. E a minha esposa, sim. A minha esposa, a pastora Isaura, já desde de criança, desde os 6 anos, 7 anos, até hoje nós estávamos comentando, a irmã Lorena, né? Ela já está com Deus aí faz uns 2 anos, que foi o primeiro pilar, né, na vida dela ali, de escolinha, dando escolinha ali em Canudos, e ela acolhia muitas crianças, né? A pastora contando, né, que ela dava bombom para quem acertava um versículo, né, bala, e a criançada ia por causa disso aí, né? Mas olha só o que plantou, né? O que plantou. Então o cara começou assim, e eu creio que a minha vida para o Senhor Jesus, a pastora Isaura foi um instrumento. É por isso que eu comecei com ela falando ali. Então a irmã Lorena, começando com ela lá, ela nem imaginava. Né? Então começando lá com a minha esposa, de 5, 6 aninhos de idade, e hoje surgiu nós aí, né? Porque foi através da pastora Isaura. Então, rapidamente contando, quando eu conheci ela, ela estava afastada, né, da igreja e buscava muito voltar. E viver do lado do ateu deve ser difícil. Porque eu nem permitia que ela falasse de Deus, eu não permitia ninguém falar de Deus. Uma arrogância humana assim, que não podia nem tocar no nome de Deus. E diabo também, não cria. Só cria na força do braço do homem. Né? E foi uma luta. Foi uma luta para ela, não para mim. Mas vamos lá para a conversão. Aos 30 e poucos anos de idade, já com os filhos, né? E a Denise e o Patrick, ainda crianças, né? A Denise tinha uns... não recordo, o Patrick tinha 4, ela tinha uns 15, 16. E a pastora Isaura ficou doente, ficou enferma, teve pedra na vesícula, mas agravou, ela deu uma infecção generalizada e tomou todo a infecção no todo o corpo, ela ficou amarela, né, do suco do pâncreas. E para quem, né, talvez aí enfermeiro ou médico vai estar nos ouvindo aí, vai estar entrando nessa live, entende que esse quadro aí é 99% óbvio. Né? Mas nem eu e nem ela sabia que é algo que Deus permitiu para um propósito. Né? E ela estando lá no hospital, o médico chegou para mim e disse, vai perguntar para um ateu, né? Tu acredita em Deus? O médico disse isso. Tu acredita em Deus? E botou na parede. Porque só ele para tirar ela daí.
E daí eu peguei, caiu o chão, perdi um casal jovem, né? Iniciando. E daí eu lembro que já as lágrimas correram, né? E naquela época eu fui de moto, né? Era à noite, eram umas 10 horas da noite. E eu saí do hospital, fui subir na moto, né? E a voz do Espírito falou comigo, no meu consciente. Hoje a gente entende, né? Não conhecia os mistérios, né? Mas falou comigo de um tom bem forte, um tom de autoridade. Né? Eu creio que esse tom de autoridade foi uma sacudida. Né? E disse, eu subi na moto, botei o capacete. E a voz veio e disse, depende de ti se ela vive ou não. Opa! Olhei para um lado, olhei para o outro. Fui ligar a moto de novo. Liguei a moto, quando eu fui para ligar a moto, a voz de novo. Mais forte dele. Depende de ti se ela vive ou não. Meu Deus. Eu creio que ali foi algo sobrenatural, porque eu me rendi. Sabe por que eu me rendi? Hoje eu entendo que eu me rendi naquele momento. Porque eu olhei para o céu, no segundo tom forte de chamada, e disse, és tu, Deus? Vê assim. Se é tu? É minha esposa que está lá, a morte, diz que tu é poderoso. Então tira ela daqui desse hospital. Amanhã de manhã eu venho aqui e se eu tirar ela daqui eu vou para os teus caminhos. Vê assim. E liguei a moto e fui. E já andando de moto, já me esqueci daquilo ali e já comecei a pensar de novo que a morte batendo na porta. Né? Não sei se alguém daqui teve esse tipo de sensação com alguém chegado. Né? Aí cheguei naquela época o celular era mais difícil. Né? Uma conquista do celular. E eu encostei a moto na frente de casa, vinha vindo a minha irmã, nós morávamos no Porta, né? Do outro lado da rua ela morava, onde ela mora hoje, eu morava numa outra casa, né? Nossa casa ali. Quando eu cheguei no portão, a minha irmã, né? A Bina vinha vir, e já com o celular na mão. E dela, e aí, mano, disse, tua cunhada vai partir. O médico me falou, não, perdão, mas antes da minha irmã chegar, a voz veio de novo. O Espírito Santo veio de novo. Quando eu encostei a moto, ele disse, vai na tua cunhada, que é a minha cunhada, que já está com Jesus, a Síria. Detestava ela. Não gostava dela, não ia com a cara dela. Sabe por quê? Cada vez que ela vivia, queria pregar. Mas ela não conseguia pregar, mas algo ela conseguia fazer. E hoje nós subimos, ela profetizava. Aí eu encostava o carro na frente para a Isaura entrar na casa dela. Né? Tu não vai chegar, cunhado! Não! Deus está te chamando. Tu é profeta do Senhor. Me mandava. Agora você entendeu porque eu não gostava dela. Aí e Deus, o Espírito Santo, mandou eu ir lá. Na casa da mulher que eu não gostava. Porque ela amava Jesus. E tentava pregar o evangelho para mim. Nunca conseguiu. Nunca conseguiu. A única coisa que alguém chegou mais perto para me evangelizar foi o meu primo, foi o Paulo, né?
a minha prima Cristiane, que na época ela era uma adolescente, e cantava nas cadeias, presídios, e tinha alguns CDs gravados, ele mandou. Mais um me perseguindo. Sim. E a única coisa que eu deixava a pastora, né, botar para nós ouvir. E ela aproveitava e lascava aquele ali. Tá, se é minha prima, deixa aí, vamos ouvir. Tem uma voz bonita. E os louvores dela de libertação, né? Deus sabe como faz, né? Então, o único grau de que alguém se aproximou para me evangelizar foi isso aí. E mais que nunca mais ninguém. Nem a minha esposa. Ela ganhou calado, orando e chorando. Aí fui na cunhada. Vocês me apressam, irmãos. Vou mais rápido. Aí fui na cunhada, cheguei na porta da casa dela, bati, entrei. Não, perdão. Eu peguei o telefone da minha irmã e liguei. Cília, tu tá em casa? Tô. Até nem consegui ir na igreja hoje. Por quê? Eu quero ir. Agora eu sei por que não fui na igreja. Vê assim, ela disse. Profeta, mulher. Aí eu peguei a moto e fui. Aí eu já fui lá, eu achei que era para me queixar para ela lá, fui lá, já chorando. Ô, tua irmã vai. Ela olhou para mim, vai não, senta aqui. A Bíblia já aberta na mesa. Tanto eu esperei por isso, senta aqui. Bem confiante. Dizendo que a irmã dela ia morrer, ela bem confiante. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei. O Espírito Santo está te acompanhando dentro do hospital. Meu Deus! Como é que ela sabia? Eu não sei. Eu falei com esse Deus de vocês. Tu falou? Eu falei com esse Deus de vocês. Começou a falar no meu ouvido lá. Acho que eu tô meio louco, né? Aí, tá. Aí ela abriu a palavra e ministrou ali. Irmãos, algo impressionante. Quando eu percebi, eu estava de joelho aceitando Jesus. E ela com a mão na minha cabeça. Me curvei. Glória a Deus. Para quem eu não gostava, que era ela, e ela conseguiu introduzir. Porque o Espírito Santo já tinha preparado. Por isso que ela falou, desde que tu sair do hospital, o Espírito Santo te acompanha. Sim. Te trouxe até aqui. Então eu percebo, se tivesse uma igreja aberta, eu ia entrar dentro de uma igreja. Deus ia me levar dentro de uma igreja. Por isso que quando eu ministro, eu falo, o Espírito Santo é o maior evangelista, o maior líder de evangelismo. Verdade. Que nós temos que prestar atenção. Amém. Amém. Ele nos direciona. Ele direcionou um ateu. Não era que nem Paulo sanguinário, né? Mas ele não caiu do cavalo, foi da moto. Aí, uma paz assim, algo. Nunca tinha sentido isso na minha vida. Nunca. Veio uma paz, um sereno, assim. E terminamos a conversa e eu disse, então eu vou embora. E eu falei com Deus de vocês, eu só dizia assim, Deus de vocês. E eu disse que até amanhã eu vou lá para ver se realmente isso acontece. Bem, só Deus mesmo para nos aguentar, né? Só Jesus para nos amar, né? Amém. Glória. Fui para casa. Gente, dormi. Foi uma paz assim. Me acordei cedinho e fui para o hospital. Cheguei lá no hospital. Onde está? No quarto. Isso era 10 horas da noite. Estavam 3 mulheres lá. E ela não tinha mais aquela cor amarela. Curada. Meu Deus. Daí eu entrei no quarto assim, vi, olhei ela. Deus existe!
pela segunda vez. Amém. Glória a Deus. Meu Deus. Tremendo. E rendi pela segunda vez. É interessante, né, que o primeiro impacto que a gente tem com a glória de Deus, assim, com a glória de Deus, por exemplo, assim, eu quando estava contando essa mensagem, né, esse testemunho, eu me lembrei de Moisés, né, vindo da sarça, primeira experiência que ele teve, né, com Deus ali. Sim, é verdade. E ele andando ali para ver aquela visão. Nem foi a mesma coisa que tu, foi a primeira experiência que tu teve com Deus ali. Primeira, como que voz é essa? Algo sobrenatural, né, pastor? Verdade. E que muda a história, né? Mudou a história de um homem. Né? Então, a voz de Deus muda a história. Né? A voz de Deus tem autoridade. E essa voz de autoridade que fez alguém que não queria em nada se render. E daí eu, rapidinho aqui para terminar essa, que tem mais perguntas, né? Como foi a conversão? Foi isso. Aí ela, sarada, ela se apavorou e eu, tá bem, tô bem, tô. Aí, porque isso é importante nesse testemunho, isso, claro, depois, né? A gente foi para casa, tudo. Ela contou a história que entrou um irmão, o irmão da quadrangular, né? O irmão Gilson, querido irmão, que era da quadrangular, né? Que era diácono, e ele era motorista da ambulância. Só que ele ia nos quartos, era doidão que nem nós. Né? Ele entrava nos quartos, era ousado em cura, né? Então, revelação. E a pastora disse que viu realmente o momento dela, né? Dela, como estava parada, né? Como um bom cristão com entendimento, ia partir com o Senhor. Aí chamou ele assim, ela quase não conseguia enxergar ele. Ele foi, né, eu acho que nem botou a mão nela, só em cima assim e disse: oi, irmã, já viu que era crente. Fica tranquilo. Deus te cura hoje mesmo e teu marido se converte. Assim, é revelação. Isso não é para a morte, é para a conversão dele. Deus está chamando. Está chamando para algo precioso. Segredo. Foi isso. Aí foi. Assim foi a conversão. Bem, pastor. É que se eu contar mais, nós vamos ficar só nisso aí. Não, mas então, o senhor já deixou uma introdução para nós entrar na outra pergunta que tem a ver com isso. É interessante, pastor, isso que o Jean falou, que o senhor trouxe testemunho que quando o senhor falou, eu lembrei realmente dessa questão de Paulo. Mas, às vezes, a estrutura que tem que ser derrubada não é um cavalo, mas é a nossa estrutura humana que tem que ser isso aí. Na verdade, não é que ele caiu do cavalo. E aí o cara entra naquele ambiente, né? Caiu por terra, né? E aí Deus ganhou um lugar no coração do homem. Sim. Né? E Deus quer ganhar um lugar no nosso coração na nossa vida. É verdade. É importante. Vou fazer a segunda pergunta, então, pastor. Ok. Pessoal, comenta aí. O pessoal está comentando bastante aí, apóstolo. Está comentando Glória bastante. a Jesus. Pedir, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, daqui a pouco vai sair alguma pergunta nos comentários aí também. Pode fazer O minha pessoal pergunta. está participando bastante aí. Glória. Amém. Amém. Participe, gente. Faça parte do projeto, em nome de Jesus. Então, pastor, como foi o seu chamado? Aqui diz para o ministério, mas eu digo para a igreja. E primeiro contato, que nem o Jean, né, eu acho que ali já descortinou, né? Realmente perceber Deus com manifestação. Né, que foi o que eu vi. Ele se manifestou com poder, trazendo uma cura sobrenatural. E os médicos, né, ficaram, diante de eu e a pastora, eles mesmos apavorados que não tinha como o suco do pâncreas estar em 1600 baixar para 100 e pouquinho. E eles, olha só.
Então, eu creio assim que realmente manifestou um chamado de viver os milagres, né? Viver e presenciar e levar isso, né? Os sinais. Então, eu creio que já partiu dali, sem eu entender, e eu já falei aqui, até em púlpito, né? No ministério, que a gente nunca sabe o que Deus vai fazer. Deus te chama, mas a gente nunca sabe, né? Como eu já comentei, né? Porque se José soubesse o que ia acontecer com ele, ele não ia ter estrutura para seguir o propósito, né, pastor? Verdade. Pelo sofrimento, ele disse, não, José, tu vai, eles vão te largar na cisterna, teus irmãos vão te humilhar, vão te chutar, vão te bater. E mais adiante lá tu vai ser preso, tu vai ser caluniado. Papai, deixa eu quietinho aqui que eu não vou encarar essa. Então, eu creio que Deus não... Por isso. A estrutura humana que recebe ali não aguenta. Então, é o processo. Né? Então, da mesma forma foi comigo. Né? Foi um processo. Teve momentos muito difíceis, mais momentos difíceis de que não difíceis. Né? Mas foi tudo realmente... Cada momento foi uma vitória, né? Percebendo os sinais. O poder agindo e te tirando de situações. Né? Então eu vejo que é por isso que Deus não fala. E o que vai acontecer na caminhada. Daí seguindo aqui, foi na igreja quadrangular. Né? Foi na igreja quadrangular. Eu e minha esposa procuramos uma igreja, né? E era ali no Rincão, lá, começamos. E entrando dentro do chamado começou na quadrangular. Comecei a exercer o ministério ali. Pastor Paulo Carvalho, acredito que vai assistir essa live, me acompanha nas redes. É um homem de Deus que nos acolheu, eu e minha esposa. E ele viu coisas que eu não via, não tinha visto. Né? Ele viu. Então, no primeiro mês, eu desci as águas e fui selado no Espírito Santo, antes do batismo das águas. No culto, comecei a falar em outras línguas e fiquei para mim, mas era lá no meu interior. E uma vez ele no carro, nos levando em casa, ele disse: Serginho, eu vou te levar no monte para te conhecer, ser batizado no Espírito Santo, falar em mim. E eu estou falando algumas coisinhas de língua aí. Ele, mas Paulo, eu larguei para ele, glória! Você tem que falar! Mas eu não sabia o que era isso aí. Então, foi assim. Né? Eu creio que foi o chamado para ser alicerçado pelo poder do Espírito Santo. E daí, no segundo mês, ele já nos deu crachás, nos colocou de cooperador, e no terceiro mês já estava pregando, ministrando. Eu era muito envergonhado. E ele queria me experimentar. Hoje eu entendo, é um pastor, né? Ele viu algo diferente. Né? Como a gente vê como pastor, vocês estão chegando, as pessoas estão chegando, a gente já percebe uma visão de que algo Deus está fazendo. Não que ele revele e mostre tudo ali, não. É um sinal que, opa, tem algo diferente chegando aí. É algo que Deus está fazendo, preparando essa pessoa. Então eu creio que foi isso que ele viu. E certa vez me convidou para vir trazer uma palavra numa reunião de obreiros, já me convidou para essa reunião. Imagina, você chegando, sabia nem. Aprendendo a falar, aprendendo a falar. Eu digo pro pessoal, gente, é a mesma coisa que tu falar a primeira vez é como um bebê. Quando o bebê vai a recém falar, ele começa a gugu, dadá. Pegando o gancho aqui, apóstolo, tem uma pergunta dentro do que o senhor está falando do ministério aqui. Desculpe interromper.
Tem bastante pergunta, tem uma que é lá do assunto anterior da Dani, já vou fazer, mas como está no assunto, eu vou fazer a pergunta aqui da Amable Cristiane. O Instagram dela tá assim, né? O segundo ali, nome Cristiane 16. Ela pergunta assim, ó. Teve bastante apoio no início do seu ministério, apoio espiritual? Apoio espiritual. Ela pergunta se o senhor teve bastante apoio no início do seu ministério, Sim, apoio espiritual. Sim. Teve, vai entrar dentro do que nós estamos falando. O próprio pastor Paulo, né? Alguns irmãos estavam naquele período, o pessoal do diaconato. Mas o que aconteceu, os próprios ali, e eles mesmos, eu mesmo, a gente não entendia o que estava acontecendo. Mas naquele período não é que aconteceu só comigo. Veio algo, eu vou contar para vocês, trondoso assim, no espírito, né? De um profeta que teve aqui, o Rogério, um amigão meu. O Rogerão, acho que você conheceu. Você conheceu lá no Brasil, nós tivemos lá. Profetão, mano, né? Então foi a primeira liberação assim, profética, né? Que trouxe um alinhamento, né? Um propósito, plano e momento certo de Deus. Né? E então eu tive essa estrutura, né? Respondendo, tanto esse profeta Rogério, o pastor Paulo, alguns irmãos, o pastor André, um abração, pastor André, daqui a pouquinho vai, se não vê agora, vai ver, está no Rio de Janeiro, também era daquele período. Então tinha uma turma bacana naquele período que hoje estão aí pastoreando nesse Brasil, aí, alguns fora, né? E nós tivemos uma experiência muito boa, então teve essa estrutura que a irmã perguntou. Né? Porque praticamente nascemos quase junto aqui, através da vida do pastor Rogério, que fez 3 noites aí poderosas, né? Proféticas, e fiquemos tudo doido voando. O pessoal do diaconato. E para concluir o chamado, daí eu fui para ministrar, nem todos sabem, hoje a igreja que nós estamos era a igreja onde eu me converti, quadrangular, onde eu fui diácono, ficou 18 anos aqui. E para concluir, ele pediu me trazer uma palavra, né? E eu era muito tímido, pensa timidez. E aquilo me deu um calorão, eu trabalhando na empresa, lá na manutenção. E fui no banheiro, ele disse que era para fazer um esboço, fiz um esboço. E ia para frente do espelho do banheiro e começava a pregar. Porque eu vi ele pregando, a minha única referência era o pastor, que eu nunca vi crente na minha vida. Eu nunca andei no meio de crente. Eu não sabia nada. Então, a minha referência era ver ele ali e eu disse, bom, o negócio é pregar, então vamos lá, vou olhar para mim no espelho. E não sabia ler Bíblia, nunca tinha contato com a Bíblia. E quero me convidar para ministrar com os obreiros, olha só. Meu Deus, que Deus faça. Aí, sei que peguei alguns versículos e peguei aquela parte de Naamã, o leproso. E já começou o profético, né? Com Eliseu. E meu primeiro contato com a palavra, né? Foi profético. Direto, Deus levando lá para o que é o chamado. Tua pergunta, então eu estou encaixando a pergunta dele. Né? E vou ir agora. Fui, peguei um ônibus, estava sem carro naquele período, desci na parada e perdi o esboço. Você trabalha forte. E a minha confiança era naquele esboço. Eu aprendi com o meu querido pastor e fiz até explicando, e rápido, tudo rápido. Para mim foi muito rápido. Meio, começo e fim, né? E fiz o esboço ali. Mas nem sabia o que ia acontecer, nem queria que acontecesse. Eu queria fugir, correr, nem queria descer daquele ônibus. Calorão, dor de barriga. E perdi os bolsos. Quando eu desci do ônibus, perdi os bolsos. Meu Deus, agora. Eu vou chegar ali, vou dizer que hoje não vai dar. Aí vem vindo um irmão, o Jefferson, profetão, homem de Deus, hoje da Assembleia de Deus.
ficando de roti. E onde já estava nos mistérios, o Jefferson. E o pastor Paulo me pediu o esboço. Ele olhou para mim. Sabe quem que perdeu o esboço? Quem quer te levar? Meu Deus! Aconteceu comigo esses dias aqui. É. Perdi o esboço. Confissões, ó. E é o momento mais lindo, né? É. Aí cheguei aqui, era nessa sala, assim, era toda comprida aqui. E aqueles obreiros ali, já tudo caminhada, já. Assim, o pastor André, hoje é pastor, naquela época era Thiago. E o pastor Paulo, daí fizeram uma China, um bolinho, meu irmão. Agora o Serginho vai trazer uma palavra para nós. Eu, meu Deus. Primeiro contato com a Bíblia. Abri ali, capítulo, e li. Irmãos, sobrenatural. Abri. E havia o rei da Síria, um homem chamado Naamã, leproso, comandante do alto escalão do exército do rei Sírio. E rápido assim para nós. E havia uma menina, serva da casa, que era de Israel. E disse, eu sei, há um profeta em Israel. Quando eu falei isso, não sei, comecei a ministrar. Começou a vir, o primeiro contato de começar a vir. Começou a vir a ministração que eles precisavam ouvir naquele momento, nós. Daqui um pouquinho, esse lugar aqui se encheu da glória. Glória. Nós vamos por choque. Esse choque por todo o corpo. Os irmãos, como diz, né, se chapamos. Né? E dali, paramos ali e o pastor Paulo. Isso era o seguinte, amanhã tu prega no Rincão, a busca do Espírito Santo. Eles tinham um tema nas terças. E eu, meu Deus! Era a segunda e da terça. E eu, agora? Fui para casa. Aí eu falei para a pastora, amor, só hora. Mas eu não sei fazer esboço, não sei isso, não sei isso. Falaram que tem que ser esboço. Vai lá, te ajoelha agora. Comecei a orar e veio o versículo na parede. Né? Provérbios, né? Na casa de um justo há um grande tesouro. Só isso. Abri, aí eu sentado assim, daí no momento que o pastor me chamar, eu estou falando do chamado, e isso é a marca do chamado. Né? E foi tudo no, digamos assim, no improviso do espírito, não uma colocação humana. E eu sentado assim, e eu disse, Senhor, eu não te conheço, mas eu vi que tu é poderoso, tu é Deus. Vou só fazer uma pergunta. Se realmente o Senhor me chamou para fazer o que eles estão me pedindo, coloca a brasa viva do altar que eu vi lá em Isaías, daquele dia que eu estava procurando a palavra, Isaías 6, chamado brasa, fogo, dos meus lábios, e purifica os meus lábios. E se o Senhor me chama, eu não sei de onde, olha, é o Espírito que traz. Ele sela, ele traz como selar. E se eu falar alguma coisa de mim, me deixa muda no meio desse povo. E por aí, a minha vida toda, falei muito sobre isso. Anos. Faz anos que eu parei, mas por anos eu sempre dizia isso antes disso. Os olhos fechados, porque o pastor Paulo sobe antes de me chamar, abre Isaías 6. Da brasa viva.
Aí veio fogo, começou um fogo assim, e eu, meu Deus, não pode. Ele abriu o versículo que eu orei, que eu pedi para Deus. Aí não teve jeito, tive que subir. Subi, a igreja, bastante irmãos, uma época que a quadrangular estava bem fervorosa em busca do Espírito Santo. E peguei o microfone tremendo. Abri a Bíblia e disse: na casa de um justo há um grande tesouro. Começou de novo. E é o Espírito Santo, o tesouro. Né? Alguém que não conhece Bíblia. Você está entendendo? É o maior tesouro que você pode receber. E começou. E o fogaréu pegou. E deu. Terminou. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E aí, nunca mais parei. Nunca mais deixei de pregar o Evangelho. Claro, e daí, né, vou para a busca, né, vou para a palavra, vou aprender. Aí deu 3 meses, o pastor Paulo me colocou no ITQ. E naquela época tinha que ter 2 anos de conversão. Ele disse: não, Serginho, já falei com eles, é algo especial, algo diferente. Eu preciso te colocar lá. Fazer teologia. Aí foi. Daí, não vou contar mais história aqui, porque vai longe. Agora nós vamos dar os anúncios. Tem algum comentário aí, alguma pergunta? Não, por enquanto não. Pode dar os anúncios depois. Só a pergunta da Dani já está anotadinha ali, depois vai. Já tem a pergunta da Dani anotadinha, né? Mas o pastor meio que já respondeu, por isso que eu não fiz. Né? Sim. Ele já no começo já falou um pouco disso. Reserva nativa, né? Pra você que quer tomar um chimarrão mate. Uau! É bom demais! Reserva nativa. Trazendo a essência do gaúcho com a sua erva e produtos coloniais, né? É um dos nossos patrocinadores, né? O Jordan também falou semana passada, né? Ele conseguiu esse patrocinador que também tem como revender para eles, né? E eu vou passar aqui o número deles, né? Do Reserva Nativo. Também é um irmão, né? Pelo que eu vi aqui, olha, tem até um versículo bíblico. Né? Um irmão da Assembleia. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Como que é o nome dele? Ademir. Ademir. O número dele é 51997 15 0058. 51997 15 0058. Quem se interessa em ser um revendedor ou comprar um mate aqui, nós que somos gaúchos, nós amamos um mate, né? Tanto que o pastor Rodriguinho tá sempre com o matezinho dele. Eu ia pedir para ele passar para mim. Vou aproveitar o gancho. O pastor Rodriguinho sempre que nós vemos o pastor Rodriguinho, ele tá com fogo e com mate. Olha lá. Aí, ó. Sempre com fogo e com mate, né? Também nós queremos do irmão Adelso. Nós queremos também o nosso patrocinador aqui. E também ele está nos auxiliando, nos ajudando em todo o podcast, né? Na questão eletrônica, né? Como que ele, no som, no áudio, no vídeo, né? Ele está nos ajudando, então nós queremos também divulgar a marca dele, né? Eletrônica digital, né? Manutenção de eletrônicos, né? Todo que tipo de eletrônicos, celular, notebook, todos esses eletrônicos ali, ele tem a manutenção dele ali. O número do irmão Adélcio é 519 96 03 62 23. 5196 03 62 23. Depois eu vou pedir para o pastor Rodriguinho deixar ali no comentário ali, para todos os patrocinadores ficar. Semana passada nós não colocamos ainda, mas nós vamos colocar em
em todos os podcasts ali no comentário, né? E com certeza nós, à medida do tempo que vai passando, nós vamos melhorando aí, né? Qualidade, vai ter uma TV aqui que vai passar ali na TV todos os nossos patrocinadores ali. Bom, irmãos, também temos a Tornearia Chimitão, uma empresa limitada com foco em usinagem de manutenção industrial, soldas técnicas. Empresa consolidada há 10 anos de atividade, tendo como principais clientes a BRF Brasil, Forte Brás, Nutrifrango. Além disso, irmãos, é o irmão Tiago, proprietário, gente muito boa, irmão de Deus, a gente gosta muito dele, né? Também confiou no nosso trabalho, né? Então estamos muito felizes com isso e vamos passar então a divulgar o telefone aqui. É 51 985 82 10 42. Também temos a madeireira Guri, do irmão do Rafael, do Mano Rafa. Abraço, Mano Rafa. Eu tenho que pegar o nome do irmão dele para citar ele aqui, eu já conversei com ele. Materiais de construção e reforma. Irmãos, importante é estar em contato com a madeireira Guri para entender o seu caso, do que você precisar, tá certo? E também um patrocinador que a gente conseguiu, que é a Livraria e Loja Shalom, né? Está também conosco, tem toda a parte de roupas, artigos bíblicos, óleo, tudo que você precisa para, até, pastor, joias também estão trabalhando. Então você entra lá, você pega da Bíblia, a roupa, sai pronto para o culto ali. Então, bênção de Deus, abraço. Sai vestido com a Bíblia. Aleluia, irmão. Glória a Jesus com de crente. E deixa eu falar mais, e vou passar o telefone deles aqui. É 51 997 23 64 26. Esses são os nossos patrocinadores. Muito obrigado. Tem alguma coisa na descrição ali? Por enquanto não. Por enquanto estou pedindo o pessoal mandar pergunta aí. Manda vai as tocando, vai tocando. Manda as perguntas aí, pessoal. Perguntas, pedido de oração. Também no final nós vamos estar orando aí. Então manda os pedidos de oração ali pelo chat ali, que nós vamos estar orando no final. Eu tenho uma pergunta para o pastor ali em relação à terapia, né? Em relação à terapia. Nós ficamos sabendo, né, como que nós congregamos contigo, mas eles não sabem ainda, que o senhor é terapeuta, né? O senhor completou seu curso faz? O ano passado. Meio do ano passado. E eu tenho uma pergunta em relação a nós que somos cristãos. Nós temos meio que um preconceito, né? É verdade. Contra a terapia, psicólogo, qualquer tipo de coisas assim. Nós que somos cristãos, nós temos um receio, um preconceito. E eu tenho uma pergunta, na tua opinião, qual é a relação entre a terapia, né, e o meio cristão? Ok, Jean, é uma pergunta bem pontual, né, importante, e falar assim para os irmãos, né, para as pessoas que estão nos ouvindo aí, trazendo essa resposta para vocês, Jean, para vocês aqui, é muito uma resposta assim, com convicção de experiências e também com conhecimento científico e conhecimento da palavra. Então tem como tu separar bem isso aí, né? Como até ministramos aí domingo, né, sobre o homem ele opera em 3 dimensões, né, que é corpo, né, que é a parte do corpo físico, o intelecto do homem, né, o cérebro, a alma e espírito, né? Então, por que tem a ver que eu coloco a palavra junto disso, né? Porque a própria palavra ela discerne, né? Então, ela traz um discernimento que fala ali da intenção do coração do homem, né? Que é a parte do homem, né? O que ela tem, as emoções, a parte da alma
e do corpo. Como é que eu vou te responder isso aqui agora? A pergunta tua, tem uns que tem preconceito cristão, vai em terapeuta. Não, mas a palavra, ela liberta, é isso? A palavra transforma todas as coisas. Transforma o emocional? Transforma. Convicção, 100% de certeza, né? Transforma. Transforma o emocional, sim. Por quê? Porque a Bíblia diz, Paulo frisa isso aí, que a luta não é contra a carne nem sangue, sim principados e potestades, né? Levando para o lado espiritual. Né? E o lado emocional, ele está dizendo que a luta não é contra a pessoa, né? Mas o emocional vai contra a pessoa. Entendeu? E daí o diabo, seus demônios, o que eles operam, qualquer pastor, homem de Deus hoje entende isso, que o diabo ele trabalha, ele opera no emocional, no sentimento da pessoa, que é a alma, é o que ele quer, a alma. Agora, por que a terapia ajudaria isso? Essa pergunta, né? Que alguns entendem. Irmãos, esses mais de 23 anos pregando o Evangelho, cuidando de pessoas, né? Pastoreando, o pastor Rodrigo sabe que é isso, né? Lidando com pessoas, e muitas pessoas passaram por mim, pela pastora, muitos nós contar aqui, não somente no Ministério Fogo de Deus, o período da conversão, em outros lugares que nós passamos, né? Então, sempre... Vocês viram aqui, eu contando, desde os 30 dias de nascimento, já fui por, como se diz, o pastor já me botou no fogo, na linha de frente, né? Então, a gente já trabalha com isso em muitas casas, né? Desde a conversão, eu e a pastora sempre viajando e para muitos lugares, muitas casas, lares, contato realmente com o povão, né? Pessoas. E todos esses anos me trouxe uma experiência de mudanças nas pessoas, com a palavra, as pessoas chegando muitas vezes com manifestação de demônios, algumas com influência, eram libertos pela palavra, são libertos pela palavra. A palavra faz o que ela diz. E a maior dificuldade era emocional. E eu creio que os pastores estão me ouvindo hoje, que eles vão entender o que eu estou dizendo. E tem muitos pastores contra isso, eu era um. Eu era um que não era a favor de cristão, na minha ignorância, de procurar um psicólogo. Isso era o último refúgio, seria um terapeuta, um profissional. Até que chegou o nosso amigo aquele, né? O amigão, o Espírito Santo. De novo me convenceu. Agora trazendo aqui para a experiência. Então estou trazendo uma experiência de lidar com o povo e muitas pessoas a gente não conseguiu que manter-se junto com nós por causa das emoções. Exatamente. Correto, pastor? Exatamente. Passou por muito isso aí também, né? Não ficar com alguém não ficar contigo pelo ressentimento, pelo sentimento, pela emoção, não conseguir se relacionar com um irmão ou com outro, ou até mesmo uma palavra que muitas vezes até o pastor pregando fala lá e leva para o coração e desaparece. Tem muita influência do inimigo, tem, né? Tem. Muita influência porque o diabo ele trabalha no sentimento, que é armazenado no inconsciente, né, a parte 3 do cérebro, que se chama reptiliano. Né, ele tem uma compulsão de repetição, então por isso muitas pessoas vão repetir na vida toda os meus erros. Elas não entendem o porquê, mas eu também não sabia o porquê, e a Bíblia não me ensinou isso aí. A palavra não me ensinou isso aí.
palavra me ensina que nós somos nova criação. Nascemos de novo e nós precisamos ter essa convicção e viver. Poucos, não vou dizer nem muitos, poucos conseguem isso. Como eu já falei, né, aqui, se a palavra de Deus não está suficiente para ti por falta de tempo, vivemos um tempo muito corrido, as pessoas trabalham, às vezes 2 trabalham, não consegue tirar aquele tempo de qualidade com a palavra, com o Espírito Santo. Ainda não aprendeu um caminho que a oração em línguas, né, um caminho que te mantém ali ativo, né, que te ativa. Isso aí pode ser também um assunto mais para frente também, né? Traz uma ativação, mas não é para Rodrigo, nem todos conseguem alcançar isso. Nós já vamos marcar. Verdade. Nem todos alcançam isso, gente. E daí realmente há uma necessidade de trabalhar a terapia. Porque a terapia vai ajudar como é que eu posso dizer, a construir a pessoa. Essas coisas que estão no inconsciente dela, que são pancadas emocionais desde lá de criança, né? de alguns lugares que passou na sua vida, ficam marcadas e aquilo ali se torna a repetição da vida. Talvez foi marcado lá quando tu tinha 8 anos, pastor. Teu pai te deu uma surra na frente de todo mundo lá. E aquilo te trouxe uma vergonha, te trouxe uma humilhação. E daí tu tá lá com 50 anos e alguém faz isso na frente de todo mundo, não te bateu, não isso. Mas não é a mesma coisa. Mas o que acontece? O teu inconsciente, como ele fica gravado, as pancadas, o consciente ele não tem passado e nem futuro. Ele é atual, é presente para ele, aquilo ali é verdade, está acontecendo. Então ele manda a informação para ti e ele é mais rápido que o teu consciente que a tua razão. Então por isso que a gente vê assim pessoas, mas está agindo inconscientemente, é isso aí mesmo. Não conseguiu chegar no raciocínio que, opa, não é a mesma coisa, não é isso. Entendeu? Então o inconsciente manda a informação, ele é muito rápido, e ele te passa a informação como se tu tivesse 8 anos. Chegou no momento que tu fez lá, sabe, tu saiu chutando, saiu correndo, tu chorou, tu vai fazer com 40 anos a mesma coisa. Meio que bloqueio consciente, a razão. Isso, ela não consegue chegar. Entendeu? E aonde o Espírito trabalha onde? Daí eu vou trazer um pouco mais profundo aqui do que eu tenho entendido sobre isso aí. Né? E o Espírito Santo trabalha onde? No consciente. Entendeu? Trabalha no consciente do homem. E o inconsciente vai ser coisa nova para alguns. Né? Até para terapeutas que devem assistir. Isso aí. O que acontece? O diabo trabalha no inconsciente do homem. Isso para mim ficou muito claro. Quando o Espírito Santo, o Jeanzinho estava comigo, quando o apóstolo Honório veio. Lembra? E ele orou por mim e eu fiz um pedido para eles. Eu disse, Senhor, o Senhor me chamou para a libertação. E tem muitas pessoas cativas na mente. Entende? E eu ainda não tinha passado a questão de terapeuta. Eu disse, eu quero ajudar muitas pessoas. Né? Não só expulsando os demônios, mas os demônios se aproveitam, eles vão antes do que a igreja. Por isso que trabalham no sentimento. E o sentimento mais forte está guardado no inconsciente, que é os traumas. E ali amarra as pessoas. E daí realmente o diabo trabalha nisso aí. Entendeu? E daí tu vê a libertação da pessoa, o diabo ele não está mais possesso, mas ele atua com informação. Né? Quando aquele menino de 8 anos recebeu a pancada, o inconsciente manda a informação, que chegou o momento dele correr, que ele se chama reptiliano, é como cobra, né? Ou ele ataca ou ele corre. Uns atacam, outros correm. Então a reação vai ser do que era. E daí depois o diabo fica trabalhando na mente. Aí tira da igreja.
Sim. Tira da comunhão. Então acaba se tornando um cativo por conta do seu comportamento no subconsciente. Isso aí. Daí, estudando as cartas de Paulo, eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar mais nisso. E disse, Espírito Santo, eu vou ouvir a tua voz de novo, vou me formar, fazer uma formação terapêutica. E comecei a trabalhar isso aí, comecei a ver que hoje a terapia que a gente faz, que é a TRG, é muito semelhante com a palavra de Deus. Então, só para refazer a minha colocação que eu fiz para o pastor, é que, pelo conceito que o pastor explicou, a pessoa fica então cativa por estar atrelada ao subconsciente dela e evitando com que, mesmo que a palavra seja ministrada, não... É que o diabo trabalha com o quê? Passado, correto? Uhum. E o que é o inconsciente? Ele armazena A existência passada. essas coisas boas e ruins. Perfeito. Entendeu? Tudo tem. Irmão, Show. E principalmente aos traumas, né, pastor? Uhum. Principalmente isso aí, aos traumas. da criança, Porque tem coisas, adolescente, tem coisas abusos. na nossa vida que o cara acaba se esquecendo, né? Mas os traumas, o cara guarda. É que esses traumas fazem a tua reação, a tua ação, a tua atitude hoje. E tu nem sabe o que está operando isso aí. Alguém falou mais grosso, alguma coisa, o inconsciente manda e tu vai ter a reação Um impulso. no impulso. Depois vem o arrependimento Depois- e fica com vergonha. Perdoa, por que eu fui fazer isso? Aí vem o arrependimento. Entendeu? Então, o que eu digo? A palavra transforma Isso é sim. muito destrutivo num casamento, na Isso, no casamento, relacionamento, na casamento. comunhão da igreja, né? Isso aí. Eu indiquei o apóstolo para alguns irmãos que vieram conversar e Sim. entendi que era problema na questão da alma. E eu Uhum. disse, ó, fala com o apóstolo, tá? Questão da terapia, eu acho que vai ser uma ajuda bem legal. Né? Vai ser muito bom, porque O que eu estou passando. já foi feito muitas orações sobre a vida da pessoa e tudo, já foi, né? Então, Pastor Rodrigo, o que eu estou passando aqui para vocês, se nunca ninguém falou, isso é inédito. Não há debate, não há discussão sobre isso aí. Entendeu? Não estou falando terapia ciência. Eu estou trazendo uma junção, né, com a experiência com o Espírito, com a palavra, e com a experiência da ciência. Por exemplo, assim, nesses últimos 2 ou 3 meses aí que nós passamos, nós vimos assim, conversando com muitos jovens, com muito problema psicológico, né, pastor? Não sei o que eu acho que a nossa geração, essa geração mais automatizada, assim, mais nas redes sociais, assim, conversando com eles, assim, eles com muito problema, assim, de pensamentos destrutivos, de não conseguindo vencer os seus próprios pensamentos, seus próprios conceitos. Nesses últimos 2 meses, eu acho que eu devo ter falado com mais uns 6, 7 jovens que me falaram o mesmo problema. Tem uma resposta para ti nisso aí, dentro do que nós estamos falando. Por isso que eu estou dizendo, isso aqui é inédito. Você ainda vão, isso aí, pastores, liderança, ainda vão aprender isso, eu creio. E o Espírito Santo está trazendo isso. Porque esse é uma nova tática do diabo para operar. Entendeu? Ele realmente ele vai trabalhar no inconsciente, naqueles traumas, né, no sentimento, e tira pessoas da comunhão. Entende? Não, uma libertação que tu não vê uma manifestação do demônio. Eu dei uma palhinha para vocês domingo. Não sei se perceberam. Começa assim as ministrações, com mistério, né? Vem umas palhinhas do que está por vir. Aquela mesma que Jesus disse, para trás de mim, diabo, Satanás. O diabo é um anjo. Entende? Não veio com uma possessão, ele veio com uma palavra.
Então o inimigo ele vai usar muito isso, está usando daquele dia que transformou essa questão. Nem o apóstolo Honório entende isso que eu estou falando para vocês. A proporção que o Espírito Santo pega e me leva, então agora tu vai conhecer o que eu criei. Que é o cérebro do homem. É isso. Porque a ciência anda junto com a palavra. Está aí, estão se comprovando cada vez mais. Né? E na parte do homem também. E quem decide isso, por isso que eu disse para vocês, terapeuta da TRG hoje, eles não entendem o que eu estou dizendo aqui. Entendeu? Nós estamos falando aqui porque nós estamos no meio de homens de Deus, de cristãos. Estou trazendo algo novo aqui, gente. E que vocês vão ouvir falar. Não sei se ainda eu vou estar por aqui. Mas isso ainda vai ser comentado muito. Amém. Uma tática do inimigo, uma nova tática de combate. E por isso que o Jean está se deparando com tantas situações. Tu vai lá para expulsar e não tem demônio. E daí começa a confundir os ministros de Deus. Entende? Por isso que eu fui lá com esse entendimento. Eu fui lá e disse o nome do rapaz. Sim. O ataque veio de outro lugar. Ele recebeu uma palavra. Está vendo isso, está vendo aquilo, tudo isso, aquilo. Eu só não vou discutir aqui para a gente não expor ninguém. Né? O Jean entende o que eu estou dizendo. Esse assunto é muito bom, muito profundo. A gente vai fazer um podcast só para esse assunto. Não, tá bom. Mais marcado. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda com o Instagram, eu não sei. Nós já passamos de 1 hora de live, mas disse que o Instagram com 1 hora ele bloqueia, mas ainda não bloqueou nós, vamos tocando, né? Foram Gente. me convidar, né? Valeu a pena esperar aí. A Chayane pede oração pelo Gudes, que está 2 dias já sem dormir, sem comer, está passando dificuldade, pede ajuda. É uma das situações que nós estamos Pede falando aqui. ajuda da igreja, vão estar orando pelo Gu. E tem 2 perguntas aqui. Essa pergunta o pastor ali do... deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar a pergunta aqui. É do nosso irmão aqui, o Cristiano. O Cristiano está na live ainda, Cristiano? Se estiver na live, dá um coraçãozinho aí para nós responder a tua pergunta. Cristiano, nós já falamos sobre isso, mas eu acredito que a pergunta do Cristiano botou assim: boa noite, irmãos, paz do Senhor. Minha pergunta ao pastor Sérgio é: como foi sua primeira experiência com o Espírito Santo? E já não foi comentado, né? Foi comentado, mas eu acho que ele quer saber mais sobre o batismo do Espírito Santo, que ele foi batizado no monte, né? O Cristiano esses dias, né? E ele quer saber mais profundo como o senhor foi batizado com o Espírito Santo. Daí depois tem outra pergunta, que já vou emendar para não ficar, de repente já dá, da irmã também Cristiane aqui. Como foi quando Deus revelou o nome da Igreja Fogo de Deus e qual foi o seu sentimento nesse momento? E como a pastora auxiliou nesse processo? Tá? Então vai na do Cristiano primeiro. Vou responder rapidinho por causa do tempo de vocês. Né? Amém. Mas Deus está mantendo a live em pé. Né? Amém. Cristiano foi através de fogo, né? É o batismo de fogo do profeta e o Rogerão. Num desses 3 dias de culto, ele em cima do altar, nós ali embaixo, 30 dias de novinho nas fraldas, né? E tinha umas 2 sílabas de línguas, né? E de onde veio as variedades. Então ele em cima do altar, muito doido. Eu já fui doidão assim, já quando era mais novo. O homem começa a orar, e eu me levantei e comecei. E daí ele me enxerga assim, e ele pulou lá do altar. Eu não sei como é que o homem fez aquilo. Passou por cima de umas pessoas assim embaixo, voou por cima. Parou na minha frente. Eu vi um vento de fogo. Vento de fogo.
só me lembro assim que ele dizia: Deus céu um profeta no meio de vós. Daí eu comecei a orar em muitas línguas, só que a minha boca se abria, mas não fechava mais. Mas saiu os tons das línguas. Foi uma experiência muito forte. E saiu. Eu não sei, não tem como fazer naturalmente. E daqui a pouquinho eu comecei e virei uma pipoca. E a quadrangular é muito calma naquela época, ela está recebendo os fogos de Deus, porque ela já teve mais tempos de glória. Mas aquele foi um momento nosso ali. E todos, não é só eu, acho que todos os caras para orar, não só eu, muitos receberam. Só que eu saltitava, pulava, muito, pulava alto demais, era uma loucura. Eu estava com uma calça branca, ficou preto. Eu só quero que vocês entendam que eu não era crente. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Entendeu? É isso que eu quero que entenda. Sim. Uma coisa acontecendo espontaneamente no Espírito. E daí o pastor Paulo, de novo, né, que eu falei para vocês, a visão dele, ele me pegou pro braço, parou assim e disse: agora bota a mão e sopra. Comecei e se enchendo cada vez mais. Foi essa experiência aí, Cristiano. Impartição. Meu Deus! Começou ali. Profeta é rápido. E a resposta da irmã, como nasceu, aquele período nós estávamos na comunidade de Filadélfia, um abraço pastor Augusto, amo muito pastor Augusto. Era um período que eu ficava 1 ano, 2 anos em algum ministério ajudando como evangelista. Né? E Deus me chamou, tive com o pastor Paulo Figueiró, marcamos de conversar, mas não era lá, tive com o Silvio Ribeiro. Estava pronto para abrir um ministério de avivamento no Hamburgo, Silvio Ribeiro. Mas o Senhor disse, não. Aquela voz audível, vamos obedecer. E daí eu senti no meu coração que era um tempo de ir, mas eu queria ir para São Paulo, irmãos. Mas era eu que ia. Entendeu? E eu fui, eu orava muito em monte. 6 anos eu orei no monte direto. Era parte da manhã antes de trabalhar. Quando eu não estava trabalhando, era de manhã, meio-dia, de noite. Horas, cada vez era horas. Uma delas estive com Jesus. Na Índia. Viveu o meu encontro. E abriu a palavra no céu e me deu a resposta. E a palavra gigante, né? Você vai ficar no Rio Grande do Sul, que há muito povo meu neste lugar. Então eu quero dizer aqui, avivamento no Rio Grande do Sul. Amém. Há muito povo de Deus, que ainda alguns no ventre da mãe. Amém. Para pregar o Evangelho. Glória a Deus. Recebi a resposta na hora São Paulo. E daí eu perguntei como. 7 dias de jejum, trancado no quarto, só com nada. No 4º dia eu tive uma visão na parede, em chamas. Resposta para a irmã Cristiana. Em chamas e escrito fogo de Deus. Meu. Mas ainda não sabia que era um nome. Fui entrar Fui orar por uma pessoa, não vou contar toda a história porque é longuinha, né? Daí que o primeiro contato de cura foi dentro do hospital, em Sorocaba. Uma pessoa com hernia de disco. E como os irmãos comentei, né, não tinha muito contato com a palavra. E eu pedi algo para Deus, como que eu vou lá? Tu passa direto. Estamos guarda, é assim a conversa, até hoje eu converso assim com o Espírito Santo. Tu passa por eles, não vão te ver. Segredo, acreditar no que ele está te falando.
sem ter uma sombra de dúvida. Sentar uma dúvida é barrado. Aprendi assim. Passa direto. Passei. Só dei olhadinha de canto. Ninguém me enxergou. Fui no quarto. Tava lá a mulher, ia fazer a cirurgia da hernia de disco, e uma senhora deitada 3 dias sem acordar. Tinha feito uma cirurgia. E a filha estava muito ansiosa que a mãe não acordava. E entrei e disse, olha, quando estava chegando perto do quarto, eu disse, e o que eu digo? Diz que tu veio no nome do Senhor Jesus. Só isso. Conversa assim. É assim, ele é uma pessoa. Eu aprendi a lidar com uma pessoa. É o teu companheiro, ele está ali. Diz que tu veio no nome do Senhor Jesus. E depois? Daí eu fui aprendendo. Tu nunca vai saber. As coisas vão acontecer. Entrei. Eu não sabia ser crente, não sabia o que era ser crente. Boa tarde, eu vim aqui a pedido do seu filho. Ah, sim, ele me falou que o meu irmão ia vir orar por mim. Eu já me senti grandão, né? O irmão ia orar por mim. Já estão me chamando de irmão? Né? Aí eu, sim, a senhora tem hernia de disco, é isso? Abri a Bíblia, Salmo 97:3, onde entrou o nome do ministério. Aí onde eu liguei a parede com fogo de Deus. Tudo é profético. Né? Salmo é profético. Né? Aí, Salmo 97:3, diante do Senhor veio fogo. Eu comecei a ler. Diante do Senhor veio fogo, que queima todos os inimigos ao redor. Olha só. Aí entra o poder do Espírito. Eu levantei a cabeça e disse, sabe o que diz aqui? Que o fogo de Deus vai curar você. Apontei para a mulher, você, quando eu fiz assim, você, a mulher, quer ir pro banheiro? Ô, glória! Esse, e a guria, mãe, acordou! Eu não sabia o que aconteceu. Aí, todos os quartos aqui, ao redor, o fogo vai pegar. E a senhora recebe o fogo agora. E começou um calorão na perna dela e foi curada. E eu estou curado. E eu fiquei parado. Funciona o negócio. O que está acontecendo aqui? Sem saber nada. Experiência. Aí surgiu Irmã Cristiana, Ministério Fogo de Deus. Está lá uma placa, Salmo 97. Não é uma placa, um CNPJ, é um chamado. Amém. Glória a Deus. Vou pedir para o pastor Rodrigo orar pelo Gustavo ali, que é a irmã Chay. Acho que vamos passar para o apóstolo, fazer essa oração, pode ser, pastor? Isso. Já sei. Vamos orar juntos, né? Concordância. Tá. Amém, amados? Que bênção, né? Bênção de Deus. Muito obrigado por estar conosco. Te prepare, você que é aí do ministério. Né? Aqui não é só nós aqui, vocês podem estar junto com nós aqui nessa mesa, nesse sofá aí. A gente pode te convidar para estar junto, né? Um dia um de nós não vai estar, mas vai ter outro irmão da igreja. Então, é da igreja, né, apóstolo? Amém. Trabalho da igreja, né? Amém. Como a gente falou, o avivamento só vai vir através da unidade. Amém. Bem, vamos orar então pelo Gustavo. Você também que está precisando de oração, pode orar junto aí, coloca a mão no teu coração se você pode, né? Se você está dirigindo, não feche teus olhos também. Não feche teus olhos, fica com os olhos abertos. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, estar orando por cada irmão aqui dessa live, Senhor. Cada um que vai assistir depois, novamente, Senhor. Que o teu fogo venha incendiar cada coração. Aquele que estiver enfermo, receba a cura agora, em nome de Jesus. Aquele que estiver deprimido agora, receba a alegria do Espírito Santo. A cura na mente agora, Pai, em nome de Jesus.
Pai, nós te pedimos pelo Gustavo agora mesmo, Nome Pai. de Jesus. A mãe dele, Pai. A Chayane, Pai. O pai Nome dele de Jesus. pede, Senhor, oração pela igreja. Nós como igreja, Senhor, nós Nome pedimos de a vida Jesus. dele. Nome Todo de Jesus. ataque de Satanás da mente dele, Nome nas de emoções Jesus. do coração, que caia por terra Nome em de nome de Jesus. Jesus. Nome de O Gustavo é um músico chamado por Nome ti, Senhor. poderoso Um de levita, Jesus. um profeta escolhido Oh, por ti, aleluia. Jesus. Nós profetizamos um tempo novo sobre Gustavo, Amém, uma Jesus. renovação sobre ele. Salva ele, Em papai. nome de Jesus, aviva Amém, ele, Jesus. Pai. Em nome de Jesus, incendeia ele, acende o fogo novamente, Senhor. O Amém, desejo, Pai, a paixão pelo primeiro amor, Senhor. Em Amém, nome de Jesus, abençoamos o Gustavo, Senhor. Cobrimos ele, Pai. Como igreja, declaramos que o Gustavo é amado. O Em Gustavo nome de Jesus. é amado em nome de Jesus. Nós Em nome de abençoamos Jesus. em nome de Jesus, Pai. Ouve o clamor da mãe dele, Pai. Em nome de Senhor, Senhor. Declaramos. Ô Pai, o amor de uma Milagre. mãe, Senhor, a oração de uma mãe, de um justo, pode muito, Senhor, em seus efeitos. nome de Em nome de Jesus. Jesus. Abraça ele, Espírito Santo, agora Em mesmo. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Sim, Concordamos com a oração. Declaramos, Declaramos, Pai, Gustavo livre. Em nome de Jesus. Livre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já oramos por todos aqueles que estão nos Nome de assistindo Jesus. e aqueles que ainda vão Em assistir. nome Em nome de de Jesus. E experiências com o Espírito Santo você Em tem. nome de Em nome de Jesus. Jesus. E experiências com o amado e doce Espírito Em você nome tem. poderoso de O Jesus. Espírito Santo se revela a cada dia Em nome na de sua Jesus. vida. É. Com poder, com nome de manifestação. E receba o chamado de Deus. Em nome de Jesus. Diga sim para o chamado de Sim. Deus. Aleluia. Sim. Diga sim para o chamado de Oh, Deus. em nome de Jesus. Você terá experiências com o Senhor. Em nome de Jesus. Que o fogo do Nome de Senhor Jesus. te alcance. Em nome Que a de Jesus. glória de Deus Nome de seja Jesus. estabelecida Amém, Jesus. sobre a sua vida. Em nome Em nome de de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigado pelo convite. Só quero falar mais uma coisa. Quinta-feira nós ficamos sabendo que vai vir um argentino. Isso, né? Vamos fazer o convite aí. Queridos, você que o ministério já sabe, mas você que não é do ministério, convide pessoas para estar junto. José Salomão, profeta da Argentina, homem de Deus, homem simples, vai estar conosco aqui quinta-feira às 19 horas. Será um tempo precioso, um tempo de milagres, tempo de libertação, impartição de unção, e creio que será algo poderoso na sua vida. Venha participar conosco, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Tchau. Até a próxima segunda. Segunda-feira. Tirar aí. Glória a Jesus. Então, obrigado, irmãos. Obrigado pelo convite. Desculpe o tempo. Nossa.